dentro disso são 3 bandeiras que eu vejo que tu defende muito, que é a bandeira das minorias, as mulheres e a saúde. É verdade. É verdade, porque eu acho assim, que a gente não pode, a gente tem que lutar por um país igual, né? Que seja o máximo possível respeitar os direitos de todos. E quando eu falo igual, a gente tem que entender que muitas pessoas só vão conseguir chegar ao patamar, né, de respeito, de que seus direitos sejam integralmente aceitos, tendo realmente políticas sociais voltadas para elas. Né? A gente não pode se comparar. Eu, como mulher branca, eu não posso me comparar ao que uma mulher negra sofreu. Eu, como uma mulher que tem uma posição sexual diferente de outras ou de outros, eu não posso me igualar ao pessoal que já é da LGBTQIA+. Pelo sofrimento que eles passam, por tudo que a gente já sabe que a gente escuta falar de discriminação, né? Que a gente pega e vai ler um livro e a gente entende que é muito... a maioria dos homossexuais são violentados, são massacrados pela massa popular. Então, a gente tem que realmente batalhar por política pública. Que eu acho que a maior dificuldade que o homossexual sofre é na própria família. Exatamente. A maioria das vezes começa na própria família, que eu acho que até o que dificulta eles mesmos se aceitarem, muitas vezes, agirem de formas porque, assim, que não deveriam. É assim, a gente, querendo ou não, a gente já vem de um patriarcado, né? O que é isso? A gente já nasce e cresce. Vamos fazer aquele chá revelação rosa e azul. Com bonequinha para menina, com carrinho para o menino. Vamos fazer... Enfim, é muita distinção que aí quando chega no momento, a gente entende que ele não vai... Poxa, cara, como é que eu vou dizer para minha mãe que eu gosto de uma pessoa que é do meu mesmo sexo? Mas assim... Como é que eu vou me... E eu falo até dos trans, né? Como é que eu vou dizer para minha mãe que eu gosto de carrinho, eu não gosto de boneca? Assim, eu até entendo esse ponto, mas eu acho que a maior dificuldade é mais uma educação arcaica, que às vezes os nossos pais tiveram, o patriarcado. E não ter esse entendimento, eu não digo eu digo mais do que tem muitas famílias que elas não são abertas, os pais com os filhos, que não tem essa conversa, principalmente nos dias de hoje, que vive uma aceleração, que o dia passa tão rápido, que às vezes o pai vê o filho de manhãzinha, quando chega, já vai à noite, já não tá quer, dormindo, tá cansado, dá só oi pro filho, aí bota pro lado, e não tem essa conversação. É verdade. Então também gera uma barreira para não... Mas para ele ter esse olhar de ter essa educação de conversar, de não sei o quê, né? Inclusive, eu sei porque lá em casa eu cresci assim, porque meus pais vinham de estruturas bem conservadoras. Então, assim, hoje a gente vê que, Ave Maria, meu Deus, se alguém dissesse dentro de casa que era homossexual, era assim uma luta, uma guerra, era expulso de casa, enfim, vai cuidar da tua vida, vai se sustentar então. E aí, eu acho que realmente até eles chegarem a ter essa educação que eles não tiveram, tem que ter realmente uma política aí social, né, que a gente possa trabalhar isso dentro de todo mundo, do mundo todo, englobando o mundo todo, né, que a gente sabe que vem a cultura ocidental, aí vem cultura, né, oriental, que já mexe muito, enfim. E que a cultura ocidental ela é muito mais patriarcal do que a nossa. É verdade. Muito mais mesmo. Porém, eles também respeitam muito mais a escolha. É verdade, concordo. Tá entendendo? É verdade. Então, assim, é por isso que é uma coisa que eu acredito, eu entendo que a parte patriarcal, ela influencia, mas ela não define os atos. Porque se a gente for pegar essas culturas orientais, como no Japão, a gente vê que eles têm essa aceitação, independente do que o filho, o sobrinho, a escolha deles, a escolha é deles, eles respeitam.
E eu acho que até aqui, porque economicamente eles já conseguem ser independentes, né? Tem uma facilidade maior, exatamente porque as políticas públicas de lá funcionam de forma correta. exatamente. Mais efetiva, né? E assim, é uma discussão muito complexa pra É, gente. é A uma gente vai ficar a noite todinha Todinha aqui aqui, conversando babá, e vai vai. ser muita coisa que vai sair. Mas eu gosto muito, eu gosto muito de levantar a bandeira, eu gosto muito de procurar estudar, porque assim, eu não posso debater um tema se eu não Tem um conhecimento. tenho um conhecimento sobre esse tema. Então, não adianta eu ir, não sei coisa. Não, gente, você só pode debater sobre um tema se você tiver conhecimento da causa, se você tiver conhecimento do tema em si. E outra coisa, não adianta eu discutir sobre direito de negro, eu não sou negra. Eu não posso, claro, eu posso falar, tá certo. Porém, eu não posso dizer assim, não, você não pode fazer isso. Por que eu não posso? Porque não sou eu que sofro o preconceito. Eu nem tenho ideia do que é sofrer um racismo. Eu não tenho ideia. Então, assim, eu não posso... Como é que eu vou dizer a ele que ele não lute pelo direito dele se eu não tenho ideia do que é sofrer o que ele está sofrendo? Tá entendendo? Então, assim, a mesma coisa com outras pessoas. Tipo, um homem não tem como. Às vezes eu discuto até com meus amigos homens. Gente, pelo amor de Deus, viu, Adilson? Pelo amor de Deus, não fale que é mimimi de mulher, não fale que é... Você não pode falar isso porque você não é uma mulher. Antigamente, nós tivemos mulheres que foram queimadas só por serem mulheres, né? A gente sabe... Aqui, no nosso convívio, talvez a gente não tenha tanta mulher que demonstre que está passando por uma violência, né? Mas fora daqui, principalmente nessas zonas rurais, que elas não têm acesso à delegacia, não têm acesso a conhecimento, não têm acesso a nada e a ninguém. Para você ter ideia, aqui em Santa Quitéria mesmo, a delegacia daqui não é uma delegacia regional, inclusive é uma luta minha, né, que eu tento buscar para cá uma delegacia regional, né, que a delegacia regional é aquela que fica 24 horas, a daqui só é... 7 dias por semana. 7 dias por semana. A daqui só é até sexta e é só até 2 horas da tarde, 5 horas da tarde, depende do dia. E aí, e dos acontecimentos. E aí é que é a maior cidade de extensão territorial. Uma pessoa que está morando lá na Palestina, que é muito longe, lá nos Morrinhos, ou lá no Saco do Belém, uma vítima de violência doméstica lá, ela não vai vir para cá. Ela não vai chegar até Santa Quitéria. Entendeu? Às vezes não tem nem transporte. Até a sede não tem. Primeiro, ela é dependente do marido. Então, ela não vai ter dinheiro para vir até aqui. Por que ela é dependente do marido? Porque o marido trabalha na roça e ela fica em casa cuidando dos meninos. Porque não tem dinheiro para pagar uma babá. Porque não tem... Já nasceu dentro daquela situação que mulher é para ficar dentro de casa, trabalhando... Na vida Maria. Fazendo a comida pro fazendo marido. A comida Que pro marido à noite. Eu me lembro muito bem de um vídeo que eu não me lembro, acho que foi a Secult do Ceará que produziu, não me lembro bem, o Anaine Cine, que era Vida Maria. Isso. Que passava justamente a replicação de padrões de geração a geração. Que é justamente esse caso. Essa replicação de padrão, eu acho ela muito cruel. É cruel. Eu acho assim que, olha, se tem uma coisa que o governo tem que investir é em segurança, gente. Eu acho assim que já foi muito investido no nosso estado a segurança pública, tem vídeo monitoramento, tem um raio, mas eu acho que nada é pouco, sabe? Aliás, nada é demais. Tem que ser mais. E avançar sempre é necessário, sabe? As ideias são muito boas. Uma extensão desse vídeo monitoramento, uma extensão dessas delegacias da mulher, uma extensão de salas lilás, que onde não tem delegacia da mulher, eles pretendem colocar salas lilás. E a gente tem que ter um olhar especial. Eu imagino que deveria ter dentro dos colégios, né, uma matéria, uma forma de já educar desde o início. Porque se a gente não consegue trabalhar isso já com os adultos, a gente pelo menos trabalha o futuro, né? É verdade, porque já é uma coisa muito, muito enraizada. Por exemplo, a criança, ela já nasce ali naquela realidade, então ela chega, na maioria das vezes, na escola, já com uma mentalidade que o pai, ou enfim, a pessoa com quem ela convive, já repassou para ela, já ensinou para ela. Então, ela já vai tendo aquela visão. Para o professor moldar,
vai ser um verdade. pouco mais complicado, principalmente se não tiver o incentivo. O incentivo. Né? Isso. Para ensinar, além da área que é de conduzência dele, né? Que é realmente da especialidade dele, ensinar o português, a matemática, a ciência, Isso. ensinar algo além daquilo que é algo que ele vai levar para a sociedade. Agora, Lígia, voltando à questão da dependência da mulher do marido, né? Que eu acho, assim, também um erro de política pública não ter investimentos em cursos para mulheres. Eles padronizam também muito esses cursos. É o curso de costura, corte e costura. É. É uma cota De só cozinha. feminina. De cozinha, uma cota só feminina. Mas só tem essas profissões? As mulheres não podem atuar em outras coisas? Às vezes elas às vezes é exatamente isso. Por exemplo, eu acredito que deveria mesmo ter cotas para outras situações, mecânica, porque elas ficam receosas, né? Na verdade, de participar de um curso, por exemplo, de motomecânica. Recentemente, eu participei de um curso de motomecânica, né? De trazer um curso de motomecânica aqui para Santa Quitéria. Entreguei o certificado até para os meninos há pouco tempo, que eles fizeram no começo do ano. Da maioria, eu acho que tinha o quê? Umas 10 mulheres e só 5 terminaram. Eu acho que nem 5, acho que até menos. Mas a maioria era homem. Mas a gente sempre sabia que a mulher, ela ficava, a moça, a menina, ficava com medo de se inscrever e de ter só homem. Ela ficava constrangida de saber, mas vai ter outras mulheres? Sempre quando vem se inscrever, tem outras mulheres inscritas, com medo, com receio, né? Porque, assim, nós mulheres, a gente tem esse receio. Até eu mesmo, quando eu estou em algum evento, né, que vá representantes públicos, eu sento numa mesa, às vezes só tá mesmo a única representante mulher que tem lá no meio sou eu. Então, a gente já escuta as piadinhas, né, as coisinhas que nos deixam tão constrangidas de uma forma que é um certo tipo de violência. E aí, as mulheres que não têm imagina, se eu, que tenho uma posição social melhor, que tem um cargo público, que era para ter um certo tipo de respeito, passo por isso, imagina uma mulher dentro de uma sala de aula, com um monte de homem desconhecido, com um monte de gente que não sabe de onde veio, né, passar por isso. Então, seria uma boa política para colocar outros cursos que sejam de cultura masculina, mas que desmistifiquem isso, para que também tenham mulheres engenheiras, mulheres, né, mecânicas, mulheres que façam várias outras coisas que podem acontecer.